Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos iniciando esse cafezinho com Yahvé. Que coisa deliciosa estar na presença do Senhor, orando, engrandecendo o nome dEle e sabendo que Ele cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. E mesmo que a gente ache que as coisas estão difíceis, impossíveis, a gente sabe que a vitória já é nossa. E o Senhor tem sempre a vitória nas nossas mãos. E hoje eu te convido a tomar esse cafezinho com Yahvé nessa manhã. Esse cafezinho vem nos dar a certeza de que Deus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele pagou o preço e o sangue dele é poderoso para nos libertar, para nos salvar, para nos transformar, para trazer paz, alegria ao nosso coração, esperança. Ainda que a nossa vida esteja sem esperança, existe uma palavra para o nosso coração, para a nossa alma nessa manhã. E Jesus é lindo, Jesus é lindo, é a coisa mais linda que a gente pode experimentar. É a certeza de que Ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. E a certeza de que nós podemos crer no amanhã, porque o amanhã pertence a Ele, né? A nossa vida pode mudar, a nossa vida pode ser transformada. E isso é um milagre de Deus em nós. Eu te convido a tomar esse cafezinho hoje comigo. Cafezinho hoje tá gostoso, tá com canela. Que delícia essa canelinha, né? Que gostoso. E a gente vai pedir, Espírito Santo, tenha liberdade entre nós. Vem falar o nosso coração, vem falar a nossa alma, vem falar a nossa vida, para que a gente possa ter certeza de que Deus está conosco. Vem falar, Senhor, conforme tu queres, da maneira como tu queres, porque o Senhor é perfeito em todos os teus caminhos. Jesus, nós te pedimos, vem estar presente aqui conosco. Senta conosco, toma esse café conosco. A tua presença é indispensável na nossa vida. Espírito Santo, tenha liberdade a mover o céu e a terra a nosso favor. Vem falar a nossa alma e traga-nos uma palavra de esperança para o coração de todo aquele que vai ouvir essa live, para o coração de todo aquele que precisa de uma palavra de esperança, de alegria nesse dia. E esse dia vai ser lindo, eu tenho certeza. E a gente vai meditar hoje em Mateus 9, né? Quem são as pessoas que Deus deseja curar? Existem pessoas que Deus deseja curar. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então Ele deseja curar todos, indistintamente. Todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante Deus, né? E Deus tem um propósito para cada coração. Então há esperança no seu coração, há esperança para a alma sedenta, faminta, que deseja encontrar, né, um sentido melhor para a sua vida, né? E a gente vai meditar em Mateus 9, versículos de 9 a 13. De 9 a 13. Eu te convido a abrir a Bíblia, abrir a palavra de Deus no seu celular, na Bíblia que você tem em casa, seja o que for, você vai abrir em nome de Jesus essa palavra para você aprender um pouquinho sobre o chamado de Deus, quem Jesus deseja curar verdadeiramente. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Mateus era um cobrador de impostos. Era aquela pessoa que cobrava, né, para as pessoas tributos, cobrava determinados, impondo a vontade soberana do governo naquela época para que houvesse um cumprimento da lei, né? Naquela época era cobrança de impostos, né? E o povo não gostava muito de Mateus, não, né? Dos cobradores de impostos, porque sempre vinha, né, com uma forma meio pesada, né? Meio difícil, querendo impor à sociedade, né? Cobranças abusivas, né? E ele era um homem, vivia na coletoria, né? Que era o lugar onde se cobrava os impostos. Mas esse Mateus, ele encontrou Jesus.
E mesmo ele cobrando impostos, sendo mal visto pela sociedade de uma forma não muito agradável, ele encontrou Jesus. E Jesus disse para ele: segue-me, segue-me, vem comigo. E ele levantou-se e seguiu. Ele obedeceu à voz de Jesus. Jesus está me chamando, eu vou. Olha, ouça, Jesus está me chamando, eu vou. E ele seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores. E sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. Olha como Jesus era lindo. Ele sentava no meio dos pecadores. Ele sentava no meio dos publicanos, que eram pessoas que não eram bem vistas, né, na sociedade. Né? E olha que interessante. Jesus sentou-se perto deles. Jesus gostava dos pecadores? Sim, Jesus gostava dos pecadores. E aí o que aconteceu? E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então os fariseus, que eram aquelas pessoas que achavam que tinha toda a religiosidade da época, que achavam que conheciam a lei de Deus, que seguiam os mandamentos de Deus, que eram retos perante Deus, né? Eles começaram a questionar: como é que pode? Esses pecadores, essas pessoas que não têm valor nenhum, eles estão sentados com o Mestre, com Jesus? E aí houve essa indagação por parte dos fariseus, né? Os fariseus eram pessoas legalistas que achavam que eram cumpridores da lei, mas no coração deles, eles não tinham Deus, eles não conheciam Jesus. Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. Olha que palavra linda de Jesus. As pessoas que estão sãs, elas não precisam de médico, mas as que estão enfermas, elas precisam de remédio, elas precisam de Jesus. Jesus é o remédio para a nossa vida. Que coisa linda saber que Jesus é o nosso remédio. E Ele acolhe a todos, tanto os sãos quanto os enfermos, né? Ele acolhe a todos. E é lindo saber que a cura vem para os doentes. A cura não vem para as pessoas que estão sãs. A cura vem para os doentes, para mim e para você. Se você se sente doente, se você se sente marginalizado pela sociedade, se você se sente sem esperança, sem alegria no teu coração, buscando um sentido maior para a sua vida, saiba que Jesus, Ele pode transformar, Ele pode te curar, Ele pode te resgatar, Ele pode te dar esperança, Ele pode mudar a sua vida e você ser um grande empreendedor, um grande homem de negócio, uma grande mulher, uma mulher virtuosa, né? Basta você saber que Jesus te ama. E você que está doente, como eu que estou doente, preciso de Jesus. Que coisa linda saber que Jesus ouve, né, as nossas necessidades, Ele sabe as nossas necessidades. E ali naquele encontro com Mateus, Ele olhou para Mateus, viu ele como uma pessoa sendo usada pela sociedade da época, né, cobrando impostos abusivos, e ele sendo usado, sendo um instrumento para massacrar mais o povo. Ele não era bem-vindo, ele não era bem-vindo para a sociedade. Então o que aconteceu? Jesus, olhando para ele, viu que ele não era bem-vindo na sociedade, falou: vem comigo, segue-me, vem comigo, porque você é bem-vindo no meu reino, um reino de paz, de alegria, de gozo, de cura, de transformação. Vem Mateus. E aí ele, ouvindo aquela palavra, né, ele seguiu, ele obedeceu à voz de Deus. E depois, aprendei o que significa isso. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus não veio para os justos, para aquelas pessoas que acham que são puras, são justas,
são cumpridores de tudo. Não, Jesus veio para os pecadores ao arrependimento. Então basta a gente se arrepender dos nossos pecados, basta a gente perceber que nós estamos num caminho que não vai dar em um futuro glorioso, que é o reino dos céus. Basta a gente se arrepender, convertermos dos nossos maus caminhos e acreditar que Jesus vai nos abraçar, Ele vai nos receber de braços abertos. Que coisa linda! Eu quero misericórdia e não sacrifício. Jesus falando, né? Eu quero misericórdia e não sacrifício. Uma aguinha aqui é muito boa, né? Às vezes a gente está com uma tossezinha. Eu quero misericórdia e não o sacrifício. Deus te abençoe nessa manhã. Tenho certeza que você vai ter um dia abençoado, repleto da graça de Deus, da misericórdia, do amor. E a cada dia a gente percebe que o Senhor está em busca dos pecadores, né? Como eu, como você, como todos nós, né? Todos somos pecadores, tanto o rico quanto o pobre, tanto o preto quanto o branco, tanto aquele que sofre como aquele que usufrui da opressão do pobre, né? Todos nós merecemos a graça e a misericórdia do Senhor. E Deus é justo. Quando a gente entrega a nossa vida para Ele, Ele transforma todas as coisas. Ele nos faz, né, pessoas tão pecadoras. Ele nos faz pessoas merecedoras de reconhecimento, merecedoras da graça, da misericórdia de Deus. Então essa palavra, né, nos vem a fazer com que a gente medite hoje sobre isso, né? Nós estamos estudando sobre cura, sobre libertação, sobre transformação de mente, de coração. Nós estamos falando sobre a cura da alma, das emoções. A gente está vendo questões tão importantes para a nossa vida, de que às vezes a gente fica preso em doenças, em pensamentos que a gente foi construído desde pequenininho, né? E só Deus sabe a nossa história, só Deus sabe por que nós chegamos aonde a gente está, né? Mas o Senhor é lindo, Ele nos pega do jeito que a gente está, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. E Ele era lindo, né? Ele sentava com os pecadores, Ele andava com as prostitutas, Ele era lindo. Jesus era um homem Deus, né? Revelado aqui na cruz do Calvário, veio para a terra para mostrar que não há acepção de pessoas. Ele ama a todos indistintamente. Se ouvires a voz do Senhor, creia que Ele pode todas as coisas e Ele pode te tirar, né, de qualquer situação e te levar para um refrigério, para uma água cristalina, né? A gente está vendo aqui a água da lagoa. Olha que coisa linda, né? Paradinha, transparente, né? A água está sendo purificada aqui nessa região e a gente vê que está sereno o mar hoje. Hoje está sereno o mar. E hoje vai ser um dia de vitórias para as nossas vidas. E eu gostaria de encerrar essa live dizendo para você: Jesus disse, os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão enfermos. Então, se você está enfermo, você necessita do médico dos médicos, Senhor dos senhores. Jesus Cristo é o nosso médico. Ele pode nos libertar, Ele pode nos transformar, Ele pode quebrar todas as cadeias, potestades e principados que estejam sobre a nossa vida. Ele é tremendo, né? Ele é tremendo. Estou vendo aqui um pássaro voando, ele está aqui perto, né? Uma gaivota, um albatroz, eu acho. Que coisa linda a natureza, né? E a gente está tão pertinho de coisas tão bonitas, né? Basta você sentar
na lagoa, perto da onde você mora, ou num rio, ou talvez num parque, e você começa a contemplar a criação de Deus. E você vai perceber que Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E quando você olhar no espelho, você vai falar: eu sou a imagem do meu Deus. Seja quem for, do jeito que você estiver, da forma que você estiver, saiba que você é a imagem de Deus, teu Criador. Eu te convido a tomar café todos os dias, café com Yahvé. É esse cafezinho matinal, gostoso, que a gente vai tomando e vai se relacionando com Deus. Você sabia que se você tomar um cafezinho, Deus fala contigo? Se você tomar um cafezinho, o Senhor vai trazer a alegria no teu coração, a prosperidade, a bênção, de uma maneira justa, de uma maneira eficaz, de uma maneira que você vai ver a mão forte do nosso Deus, o poderoso Deus que pode todas as coisas. Que dia lindo! Curta esse dia, se aperfeiçoe nesse dia em conhecer, né? Se aperfeiçoe em tudo que você fizer, né? Faça com perfeição, né? E o que você tiver que fazer hoje, faça com perfeição, faça com amor, faça com carinho, porque o Senhor está olhando para você, o Senhor está percebendo, né, o seu esforço, o seu desempenho para que você seja abençoado nesse dia. Deus te abençoe, dê um dia maravilhoso e a gente continua, né, sempre firme na palavra de Deus, sabendo que é espada, a palavra de Deus é espada para aqueles que nele confiam, né? Que a gente possa usar essa espada com graça, com misericórdia, com força, com determinação para resistir o inimigo das nossas almas, aquele que quer nos destruir, aquele que quer nos matar, aquele que quer acabar com a nossa vida, mas ele é a espada forte, poderosa, né? Que nos faz ter vitória em nome de Jesus. Dia abençoado, compartilhe essa live, que Deus te abençoe e que faça você muito feliz nesse dia.